de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, janeiro é um mês de férias, não é? E é muito bom tirar férias. Muitos estão de férias, muitos estão viajando, outros ainda vão viajar. Conversei com um ou outro aqui, disse que já amanhã ou em breve devem ir para a casa de praia ou algum outro lugar para descansar. Eu mesmo em breve vou viajar durante 1 ou 2 semanas com a família de descanso. Tirar férias é muito bom. Mas existem algumas coisas das quais nós não podemos tirar férias. A maternidade é uma delas. Não existe férias dos filhos. E também não existe férias da vida cristã. Não existe isso de tirar férias de ser crente. Dar um tempo no uso dos meios de graça. Dar um tempo na oração, na comunhão dos santos, na leitura da palavra. Não existe tirar férias da vigilância que é necessária para se manter fiel a Cristo e não cair em tentação. A vida cristã é uma vida de constância. O crente, até quando dorme, ele dorme vestido com a armadura da fé. Ele não deve descansar. Estar a todo tempo pronto, armado, preparado para o bom combate. E é isso que o apóstolo João nos lembra nesta manhã. Os irmãos devem se lembrar que em 1 João, na carta que nós gastamos um tempo expondo nos últimos meses, ele advertiu a igreja contra perigos de falsos mestres, falsos enganadores, que pregavam um falso evangelho. E naquela ocasião, em 1 João, ele chega a mencionar em um determinado momento que aqueles que estavam ali no meio da igreja ensinando falsas heresias saíram de nosso meio. E João coloca isso, nós vimos na primeira carta, não como uma coisa negativa, mas até mesmo como algo positivo. Saíram para ficar evidente que não eram dos nossos. Espera-se um alívio. Espera-se que agora que saíram do nosso meio, vamos poder descansar, vamos poder relaxar, vamos poder tirar férias do bom combate. Mas não é bem assim, não é? Como dizem hoje em dia, só que não. A vida cristã, meus irmãos, está sempre exigindo de nós uma atenção constante, porque Satanás não descansa. E é por isso que João então escreve a segunda carta. A primeira carta ele escreveu para advertir os crentes do perigo, e aparentemente eles deram atenção, ouviram o apóstolo João. No início da carta, dessa segunda carta, nós lemos que ele fica muito alegre, porque ele tem ouvido que os filhos têm andado na verdade. Eles não se desviaram, eles não foram iludidos pelos falsos pregadores, pelos falsos mestres, estão caminhando firmes. Que bom, um alívio, mas não momento para descansar, não momento para baixar a guarda, não momento para relaxar. Porque João adverte a eles e a nós que o perigo ainda está aí. E é isso que ele diz para nós no verso 7, não é? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O perigo não passou. Ainda não entramos na Jerusalém celestial. Ainda não entramos na terra do descanso e da promessa. Ainda não é tempo de tirar férias das nossas lutas. É preciso vigiar. É preciso ter cautela. É preciso andar com prudência. E é isso, meus irmãos, que o apóstolo João traz para nós hoje. Uma palavra de advertência contra os falsos mestres. E queremos considerar então esta orientação do apóstolo João para eles e para nós,
olhando as instruções que o apóstolo João traz para nós a respeito de como devemos lidar com esta situação, que parece nunca dar descanso. Primeira coisa então, meus irmãos, que olhamos aqui para o texto é a realidade da presença do mal no nosso meio, sem descanso, no verso 7. O perigo está aí, veja novamente, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. É verdade, saíram do nosso meio, não estão mais congregando conosco, não estão mais ocupando os nossos púlpitos, porque saíram, perceberam que não tinham acolhida no meio do povo de Deus. Mas ao sair da igreja, imediatamente criaram uma conta no YouTube, uma conta no Instagram, lançaram um jornalzinho, de uma forma ou de outra, e aqui eu falo anacronicamente, é claro, continuaram mesmo de fora, mesmo no mundo, a propalar as suas ideias enganadoras. Não se deram por satisfeitos de que foram expulsos, e que portanto deveriam reconhecer, chegou o fim da nossa carreira de falso profeta, chegou o fim da nossa carreira de falso mestre, é hora de se aposentar, procurar fazer outra coisa, vamos dar descanso ao povo de Deus. Não! Esta é a realidade de Satanás e das suas bestas, do anticristo, do espírito do anticristo. Satanás, mesmo derrotado, ele não desiste, até que ele seja lançado no lago que arde com fogo e enxofre, como lemos em Apocalipse, que o Senhor um dia fará. Ele continua a se convulsionar na sua destruição. Foi subjugado por Cristo, nós cremos e temos estudado sobre isso na EBD, mas isso não o faz domesticado, isso não o faz diminuir as suas intenções malignas contra o povo de Deus, e ele continuará a procurar uma maneira, uma oportunidade, uma brecha para ele entrar e causar o dano que ele intenciona causar no meio do povo de Deus. E esta é uma realidade que o apóstolo João chama a nossa atenção, chama a atenção daquele povo, para considerar e ponderar que isto é um fato. O perigo está aí. Muitos, não são poucos, ele diz, enganadores, homens que não têm compromisso com a verdade, mas que procuram seduzir o povo de Deus, estão aí, infestando este mundo com o espírito do anticristo. E qual é a primeira orientação do apóstolo João ao alertar-nos deste fato e desta realidade? Cautela. Verso 8: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Primeira coisa, meus irmãos, então, é cautela. A palavra que acautelai-vos quer dizer olhe com atenção, preste atenção para isso, não ignore esta realidade, não viva em um mundo de fantasia, distraído por aí, com a cabeça nas nuvens, como se não estivéssemos rodeados de perigos. Não seja bobo, abra os olhos, contemple a realidade, que nem sempre nesta vida será a melhor. Isso é um pouco frustrante, não é? Porque queremos ser otimistas, queremos pensar que tudo vai bem, pensar, olhar para as coisas sempre pela ótica favorável. Queremos férias, queremos descanso,
Queremos só, se pudesse assim ser, considerar coisas boas. Queríamos poder fechar os olhos e andar por aí tranquilos, sem medo de tropeçar. Mas o apóstolo João fala: abra os olhos, cautela, saia do mundo irreal e entre na realidade. É preciso considerar que isto é um fato. É desagradável, não é, ter que falar sobre inimigos da fé. Gostaríamos de gastar todo o nosso tempo ponderando sobre Jesus Cristo, ponderando sobre o seu amor, a sua bondade, a sua graça, a sua alegria, a sua esperança, a sua misericórdia. Gostaríamos de gastar todo o tempo considerando apenas coisas boas. Mas a realidade se impõe, e é preciso então abrir os olhos. O apóstolo Judas, na sua carta, ele fala sobre isso, interessante. Olhe, se você puder abrir, está aí bem próximo, de 2 João, Judas, na sua carta, no verso 3, ele diz que gostaria de escrever coisas boas. Olha o que ele diz: o seguinte: amados, Judas 3, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Ele queria escrever sobre o quê? Sobre a salvação. Ele diz o seguinte: foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregues aos santos. Por que isso? Por que eu tive que falar não apenas da nossa salvação, que é o que eu queria falar, mas tenho que exortar também? Ele diz no verso 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam a libertinagem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É preciso falar sobre isso, é preciso ter cautela, porque essa é a realidade, esse é o ensino de Jesus. Vede que ninguém vos engane, disse Jesus, porque muitos falsos cristos estarão por aí. Abra os olhos. O crente tem a tendência a ter um defeito que eu coloco como bom entre aspas, que é o defeito da benignidade. É uma qualidade, mas que pode ser um defeito. A benignidade é aquela disposição que nós temos de considerar todas as coisas pela melhor ótica possível, de dar o benefício da dúvida às pessoas, de julgar as pessoas pelo bem e não pelo mal, e obviamente isto é uma qualidade, mas quando não é equilibrada pela prudência, se torna um defeito. Pois ouvimos pessoas falarem Jesus aqui, em Jesus acolá, quando na verdade não tem compromisso nenhum com Jesus. Somos crédulos, damos o benefício da dúvida a falsos mestres, que não merecem esse benefício da dúvida. E a Bíblia então nos chama a adicionar a benignidade, a bondade, a prudência, a cautela. Provérbios capítulo 22, verso 3 diz o seguinte: o prudente vê o mal e esconde-se. Ele não fecha os olhos, ele não anda por aí com a cabeça nas nuvens, ele vê, ele enxerga, e ele esconde-se. Mas o simples é aquele que não tem sabedoria alguma, que não pondera as coisas, que anda por aí como que viajando na maionese, como a gente fala. Ele vai adiante e sofre o dano. O próprio Senhor Jesus falou isso também, não é? Mateus 10,16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes,
e simples como as pombas. Jesus fala aqui que o crente ele tem relação com 3 animais: a ovelha, a pomba e a serpente. O crente, como uma ovelha, ele assim o é, pois ele ouve a voz do bom pastor e o segue. O crente é como uma pomba pelo seu caráter de simplicidade e benignidade, santificado pelo Espírito. Mas ele também é como uma serpente, pois ele percebe a proximidade do lobo e foge com prudência. Que é sobre isso que João então fala ao povo: cautela, irmãos. Ou como ele diria: filhinhos, abra os olhos, compreenda que o mal está aí. Não ande por aí distraído, pensando que não encontrará o mal está aí. E ele alerta isso, meus irmãos, veja no verso 8, porque muita coisa está em jogo. Ele diz: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Esse é o perigo. Essa é a preocupação, uma das preocupações do apóstolo João, que na sua condição de apóstolo e pastor, tem labutado pelaquela igreja, e o risco é que tudo aquilo que foi construído com esforço, todo o ensino, toda a instrução, é posta a perder, porque nós não nos colocamos em guarda contra os falsos mestres, porque não temos cautela e prudência. O apóstolo João aqui nos dá um insight sobre a vida ministerial, não é? É um trabalho de esforço para instruir a igreja na verdade, pelo ensino, pela instrução, pela pregação, pela doutrinação. Nós temos este objetivo: instruir as pessoas na verdade da fé, para que venham depositar em Cristo a sua esperança. Esse é um trabalho árduo, de longo prazo. Eu fico besta como existem ministérios por aí que se propõem a discipular alguém em 1 ou 2 dias, um trabalho tão superficial. O apóstolo João menciona aqui um trabalho de esforço, um trabalho árduo. Nós, como pastores, presbíteros dessa igreja, fazemos isso de várias maneiras mais formais: pregação da palavra, estudos bíblicos, reuniões de oração, visitas pastorais, ou de forma mais orgânica e natural, em conversas aqui e ali, instruindo, orientando, corrigindo os pensamentos, corrigindo as distorções, trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, numa luta para levar o povo de Deus a ter a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, se referindo a este trabalho ministerial, ele coloca como uma luta, um combate, com este propósito: firmar os crentes na verdade. Ele fala sobre isso em 2 Coríntios 10, ele diz o seguinte: que as armas da nossa milícia não são carnais. Milícia é combate, ele se refere ao ministério como um combate, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. A expressão anular sofisma quer dizer desfazer argumentos falazes, desfazer o erro, que se colocam como fortalezas na mente dos homens para lutar contra a verdade de Cristo. Ele diz: nós lutamos contra isso, argumentando, explicando, não apenas ensinando a verdade, mas refutando o erro. É isso que ele está dizendo aqui. Quando fala em anular sofisma, se fala em confrontar o erro e argumentar contra. Não é isso que João fez na primeira carta, argumentando contra os gnósticos, os docetistas. Não é isso que o apóstolo Paulo fez em muitas das suas cartas, argumentando contra os judaizantes, os legalistas, explicando pelas escrituras e pela verdade de Deus
a doutrina de Cristo, um trabalho intenso. E o que João coloca aqui é que há um perigo de todo este trabalho ser posto a perder, porque faltou cautela, porque falta vigilância da parte dos crentes, com respeito àquilo que eles se expõem para ouvir, com respeito às influências que trazem para si mesmos, de falsos pregadores e mestres, que ensinam a mentira. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação também. Veja em Atos 20. Atos 20, quando o apóstolo Paulo estava para se despedir da igreja de Éfeso. Em Atos 20, a partir do verso 28, ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso e ele dá um relato a respeito do seu ministério e uma exortação para eles. E ele diz o seguinte, em Atos 20 e 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Por que ele diz isso? Verso 29, acompanhe. Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Que tragédia. Imaginar o apóstolo Paulo falando a algum grupo ali e ele dizendo: não me espantará, não ficarei surpreso se algum de vocês que aqui estão se levantar como um inimigo da fé, falando coisas pervertidas, distorcendo o caminho da verdade, arrastando discípulos atrás deles. Interessante, não é? São segregadores de igreja, que se levantam com suas próprias ideias, com suas próprias visões, com suas próprias narrativas, ensinos, e arrastam discípulos das maneiras mais pervertidas, com suas visitas, com suas formas sorrateiras de agir, colocando a perder aquilo que foi ensinado. E o apóstolo Paulo lembra o esforço que ele empenhou com aquela igreja, verso 31 de Atos 20, ele diz: portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Veja como o apóstolo Paulo aqui destaca o esforço que ele empenhou para com aquela igreja. 3 anos, noite e dia, não apenas de uma forma mecânica, mas com lágrimas. Não era apenas uma instrução formal, mas era um apelo para que a igreja estivesse firme na doutrina. E agora ele parte, ele não estará mais ali, ele está certo que lobos virão. E qual o seu receio? É o que João coloca aqui: que se perca aquilo que foi realizado com esforço. Algo disso aconteceu na igreja dos Gálatas. Gálatas é uma igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo, uma igreja que começou na graça, começou bem na fé, mas se aperfeiçoou nas obras. E o apóstolo Paulo, então, veja em Gálatas 1,6, ele diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É interessante outro evangelho, não é? Essa expressão é interessantíssima. Quando ele se fala a respeito de outro evangelho, ele está falando a respeito de um falso ensino que eles abraçaram, mas que tinha o nome de evangelho, que usava a nomenclatura de Jesus Cristo, de salvação, de fé e esperança, mas que quando examinado
não era o mesmo, era outro. E tudo aquilo que o apóstolo Paulo construiu com esforço, foi perdido como? Depressa. Admira-me que estejais passando tão depressa da graça para outro evangelho. No capítulo 4, verso 11, Paulo lamenta. Olha o que ele diz, o Gálatas 4:11, ele diz o seguinte: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que tragédia! Recebemos os benefícios dos mestres, dos trabalhadores de Cristo, em vão, que não produziu fruto de salvação, não produziu fruto de fé, a firmeza, a convicção, a maturidade que deveria produzir, mas foram levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina. E o que eles estão a perder? A própria salvação. O que está em risco aqui não é mudar de linha doutrinária. Não é eu sigo nesta linha e amanhã eu vou seguir a outra linha e cada um vai seguindo a sua própria linha doutrinária. O que João coloca aqui, o que está em risco aqui é a própria salvação. Pois aqueles que permanecem na doutrina, ele diz, receberão completo galardão. O perigo está aí. Acautelai-vos. Há muita coisa em risco. Como então identificar? Como então examinar, estar com os olhos abertos e olhar e procurar ver aqueles que têm um ministério aprovado e aqueles que têm um ministério que deve ser rejeitado? O apóstolo João, ele nos ensina aqui, no verso 7 e no verso 9. Ele diz aqui no verso 7, acompanhe comigo novamente. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam, aqui está o problema, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é, deste modo, assim identificamos o enganador e o anticristo. Eles não confessam a verdade a respeito de Jesus. Queridos, nós geralmente, inevitavelmente, fazemos julgamentos no nosso coração a respeito de tudo, mas a respeito também de pastores e mestres. Esse é algo instintivo nosso, julgar e avaliar, e não há nada de errado com isso. O problema está no critério que nós usamos para avaliar as coisas. E muitas vezes nós julgamos pelos critérios mais equivocados que existem. Nós julgamos ministérios pelo sucesso numérico às vezes. O tamanho das multidões que um determinado pastor ou pregador consegue agregar no seu ministério. Julgamos pela personalidade, uma personalidade cativante, uma personalidade empolgante, que este ou aquele pregador possa ter, anima. É bom seguir alguém que inspira, que empolga, e muitas vezes somos guiados assim, por personalidades que cativam. Julgamos pela simpatia. Simpatizei com fulano, não simpatizei com Beltrano, e com base nisso é que eu escolho aquele que vai alimentar a minha alma. Ou todos os outros critérios, aqueles que falam bem, parecem inteligentes, parecem ter sinceridade no falar, são envolvidos em trabalhos sociais impressionantes, e que trazem outros tipos de benefício. Julgamos por vários critérios. Mas existe um critério fundamental, um único critério justo, que deve ser considerado o mais básico de todos, é o critério doutrinário. O problema desses homens aqui é que eles não confessavam que Jesus Cristo veio em carne. Provavelmente eram os homens mais simpáticos do mundo,
falsos mestres são pessoas agradáveis, pessoas amorosas, pessoas que você se sente bem na presença delas, pessoas que te valorizam, que te elogiam, abre aspas, geralmente são bajuladoras, sedutoras, e que facilmente, se não nos dermos conta, somos atraídos por elas. Mas João diz: abra os ouvidos, não apenas os olhos, e ouça o que tenham a dizer. E o problema deles é que eles não falam, não confessam aquilo que a igreja tem confessado. Eles passam da doutrina apostólica, da doutrina de Cristo. A palavra que nós temos aqui no verso 7, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. A palavra confessar é uma palavra que quer dizer falar junto, falar em uníssono, falar em harmonia. E a doutrina é aquilo que a igreja fala em uníssono com todo o povo de Deus. Existe uma verdade que a igreja tem ecoado ao longo dos séculos, uma doutrina que desde Cristo, pelos apóstolos, até antes de Cristo, mas desde Cristo pelo menos, pelos apóstolos, tem sido ecoado, tem sido confessado. A igreja repetidamente tem proclamado certas verdades, e os enganadores se recusam a confessar esta ou aquela verdade. Eu aceito Jesus, mas não confesso que ele veio em carne. Tenho dificuldade com esta doutrina. Esse era o problema que eles tinham aqui. Tinham dificuldade com a doutrina da encarnação do Verbo. Esta doutrina, eles tomavam uma exceção com respeito a ela. E será que isso é uma questão de opinião de cada um, de visão de cada um? João diz: não. Esse é o verdadeiro teste para se identificar o ministro aprovado de um falso mestre, do anticristo e do enganador. É o seu compromisso com a verdade de Deus. E assim ele generaliza, veja no verso 9, e nos dá um teste amplo, focado na doutrina. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Uma coisa boa de João são as suas afirmações bem contundentes e claras, não é? João é muito simples, ao mesmo tempo muito complexo e cheio de nuances, mas em alguns momentos ele é muito direto e óbvio. Ele apresenta para nós aquilo que é de uma lógica cartesiana, daquilo que é evidente. Ele diz para nós aqui com todas as letras o critério para se julgar se alguém tem Deus ou não tem Deus, se é um enganador ou se fala da parte de Deus, é o seu compromisso com a doutrina de Cristo. Os que não têm Deus, eles ultrapassam da doutrina. Ultrapassar da doutrina quer dizer eles vão adiante. Um comentarista, ele diz que uma boa tradução dessa palavra aqui seria: eles são inovadores com respeito à doutrina. Eles não estão satisfeitos com aquilo que Jesus ensinou. Eles não estão satisfeitos com aquilo que os apóstolos testemunharam e ensinaram. Eles desejam acrescentar as suas próprias percepções. Eles desejam acrescentar os seus próprios insights, que ultrapassam, que vão além, são inovadores. E João nos diz aqui com todas as letras, não é? Não tem Deus. Inovadores com respeito à doutrina, não importa o quão simpáticos sejam, não importa o quão inteligentes pareçam ser, não importa o quão carismáticos e convincentes sejam, bem articulados, aparentemente produzindo frutos com pessoas o seguindo, se ultrapassou a doutrina, não tem Deus. Por outro lado, o que permanece na doutrina, ele diz: tem tanto o Pai quanto o Filho. Aqui está o critério, meus irmãos, para nós, com o qual nós devemos exercer a cautela.
O que é que nós cremos a respeito de Jesus Cristo, da sua verdade? Como lidamos com a doutrina de Cristo? Com aceitação e submissão, sentando aos pés do Mestre para aprender dele? Ou distorcendo a palavra da verdade? Meus irmãos, o cristianismo é, em primeiro lugar, uma religião de doutrina, de ensino, de doutrina clara, não de confusões. Existe na palavra de Deus, meus irmãos, um padrão doutrinário a ser seguido. Em 2 Timóteo 1,13, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras. Existe um padrão doutrinário, existe um ensino aqui que nós devemos abraçar e receber. E sabe qual é o problema que nós temos percebido hoje em dia, e que os falsos mestres se usam disso para avançar com as suas estratégias malignas? É trazer para os homens a ideia de que a Bíblia, por ser um livro grande, por ser um livro antigo, por ser um livro, eles dizem, talvez até manipulado pelos homens, é um livro que está aberto a muitas interpretações. Eles dizem. É um livro que cada um vai ler e interpretar à sua maneira e acabou. Mas a Bíblia não é assim. É verdade que existem outras obras literárias humanas, cuja característica intencional por parte do autor que produziu determinada obra é a ambiguidade. Existem obras que são escritas por homens, que são escritas intencionalmente para deixar várias possibilidades interpretativas em aberto. Ele não escreve com clareza, e ele faz isso intencionalmente, na intenção de que o leitor, tanto quanto o autor, construa um significado pessoal, e que cada um pode construir o seu, e tudo bem. Nestes casos, as obras literárias que são produzidas assim, têm a intenção de que o texto não estará ali para trazer verdades, mas apenas para inspirar os homens, para ser um ponto de partida, para que o homem então construa a sua própria verdade. Mas a doutrina de Cristo não está aberta para interpretações. A doutrina de Cristo não está aqui para inspirar os homens, para se animarem e então seguirem adiante com suas inovações, com suas próprias ideias, com suas próprias interpretações, cada um a sua e tudo bem. Não. O Senhor escreve para ensinar verdades. E que se existe um padrão, então podemos crer que a Bíblia pode ser interpretada corretamente, sim. E que existe uma verdade, sim, que está aqui e que deve ser crida, e aquele que não crê está perdido. Aqueles que procuram usar o texto de uma maneira sorrateira, o texto bíblico, para dar as suas próprias significações. O apóstolo Pedro diz em sua segunda carta, 2 Pedro 3,16, ele diz que são homens ignoráveis, instáveis, que deturpam as escrituras para a sua própria destruição. Então não compre você a ideia de que a Bíblia é um livro assim, tão inalcançável na sua interpretação, e de que chegar a um ensino verdadeiro, único, dogmático, verdadeiro, é algo inalcançável, e que não vamos entrar então, portanto, em debates sobre o que a Bíblia ensina. Afinal de contas, a letra mata. Alguns dizem, doutrina é coisa de homens. Alguns dizem, e portanto vamos desistir de estudar a palavra para ter um critério a respeito de Cristo. Não compre essa ideia. A cautela começa por levar a Bíblia a sério, compreendendo que aqui está a revelação da parte de Deus, daquilo que Deus deseja que o homem compreenda e saiba. A Bíblia não é um livro para confundir os homens. A Bíblia e a doutrina de Cristo é um livro que está aqui para nos ensinar o caminho que devemos andar. Interessante, não é? Muitos descrentes, quando nós vamos falar a respeito de Jesus para eles e falar da Bíblia, sem terem lido uma página da Bíblia sequer, geralmente refutam aquilo que nós queremos dizer com esta acusação: esta é a sua interpretação.
Talvez você já tenha ouvido isso, não é? Até o momento em que elas mesmas vão abrir a Bíblia e ler. E aí vão ver por si mesmas que a Bíblia não tem esse mistério todo, que a mensagem da cruz, ela é patente e clara naquilo que aqui está escrito. No caso de João, é patente e claro que o Verbo se fez carne. Não há dúvida de que Jesus se tornou um de nós. Aqueles que negam não estão tendo dificuldades com o texto ou com o ensino de Cristo. Aqueles que negam isso, na verdade, têm dificuldade no seu próprio coração de aceitar as verdades de Deus. O problema está no homem, não em Deus. É preciso permanecer na doutrina. Interessante quando ele fala aqui no verso 9, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Eu fico pensando no apóstolo João. Aqui ao escrever essa carta, já um homem idoso, muitas décadas permanecendo na doutrina, muitos anos de ensino da palavra de Deus, experimentando pressões, influências, dificuldades, para que ele venha a adaptar a sua mensagem, para que ele venha a deturpar aquilo para se tornar mais agradável para os homens, e ele permanece na doutrina. As pressões para adaptarmos são grandes. E João tem permanecido, resistido às influências. O teste é doutrinário, não é carnal. E o que fazer então? Quando aplicamos um critério bíblico, doutrinário, para julgar este ou aquele pregador, este ou aquele mensageiro da palavra, supostamente mensageiro de Deus, e o encontramos em falta. Quando ouvimos discursos que ultrapassam para a esquerda ou para a direita aquilo que Cristo tem ensinado, qual a postura que devemos ter? João nos ensina aqui também. Veja no verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, e nem lhes deis as boas-vindas. Em outras palavras, tolerância zero, né? Não receba em casa, não lhe dê as boas-vindas, afaste-se, passa de largo, não se associe, não apoie, não acolha, não sustente, não reconheça, não endosse, não valide tais homens que pregam outros evangelhos. É preciso explicar aqui um pouco o que o apóstolo João quer dizer quando fala não recebais na sua casa. Ele não está dizendo que devemos negar aos homens atos de gentileza e cordialidade. Em outro lugar, o Senhor Jesus fala até que devemos até aos nossos inimigos dar o que comer, dar o de beber. Ele não está dizendo aqui que devemos, ao ver um herege ali cruzando a esquina, não dar a ele bom dia. O ponto não é esse. O que João está falando aqui é atitudes e ações que serão interpretadas como apoiando o ministério daqueles falsos mestres. E a referência aqui é a prática da hospitalidade. No mundo antigo, pregadores que circulavam por aí como pregadores itinerantes, eles dependiam da hospitalidade dos crentes para poder desenvolver o seu ministério. Não existiam hotéis com a mesma facilidade. Os poucos que existiam, as hospedarias poucos que existiam, eram geralmente imundas e ruins. E a hospitalidade era muito necessária para que pregadores pudessem avançar o seu ministério. Hoje, como eu falei, naquele tempo não tinha YouTube para eles simplesmente gravarem, pregarem. Hoje disseminam pelo YouTube as suas heresias. Naquele tempo não, era viajando de cidade em cidade. Chegava ali
um homem anunciando ser um crente no Senhor Jesus, falando em Jesus Cristo e pedindo acolhida, uma oportunidade de falar. E o que é que João diz? Ele ultrapassa a doutrina? Então não receba não. Não se envolva com esse ministério. Não dê acolhida. Não dê apoio. Não contribua com este ministério, abrindo as portas da sua casa para receber falsos profetas. Que coisa terrível. Hospitalidade, a Bíblia recomenda muito, não é? Praticai a hospitalidade. O autor aos Hebreus chega a dizer o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, Hebreus 13:2. Pois alguns, praticando-a, acolheram anjos. A referência aqui é o que aconteceu com Abraão, não é? Que quando ele, em determinado momento, ele abriu a sua casa para uns homens, que a visão dele eram homens, mas eram anjos, que estavam ali para trazer boas novas e promessas da parte de Deus. Sem ele perceber, ele acolheu anjos. Mas o que João adverte aqui é que por muitas vezes, por falta de cautela, acolhemos demônios e não anjos. Damos apoio e endosso a demônios, a anticristos, a enganadores, a falsos mestres. E o que João está dizendo é: não apoie, não contribui, não endosse, não se envolva. Não queira ter nada a ver com esse tipo de ministério. Não queira ter participação alguma. Sabe por quê? Do contrário de João, você será cúmplice. É isso que ele diz no verso 11, não é? Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Significa que com sua pequena contribuição de acolher na sua casa um falso pregador, ainda que você não seja aquele que pregou, você de uma maneira ou de outra está contribuindo para o ministério da iniquidade. O Senhor então irá requerer das suas mãos, de certa forma, a culpa das almas que foram enganadas por esses homens. Se tornarão cúmplices. E aqui está, queridos, então, uma advertência de João. Abra os olhos, julgue, reconheça que isso é a verdade, analise pelo critério da palavra e, se surgir um alerta vermelho, corra, afaste-se, não se envolva. É claro que hoje em dia essa prática da hospitalidade com este sentido aqui não é tão comum mais, não é? As pessoas se hospedam em hotéis, quando nem precisam viajar, como falei, usam a própria internet para divulgar as suas heresias. Mas existem outras formas que podemos mostrar ou não demonstrar apoio, não é? Ministérios. Uma delas é apoiando financeiramente. Uma delas que eu observo e muitas vezes noto uma falta de discernimento nos crentes, é a forma como nós falamos, e vemos isso muito nas redes sociais, internet, Facebook, Twitter, coisa do tipo. São pessoas compartilhando citações de falsos mestres. Às vezes a citação ali, a frase que é dita, aquela ali em si, nem é ruim. Mas quando compartilhamos uma citação de um falso mestre, será que nós não estamos dizendo que aquele homem ali deve ser ouvido, para o qual ele se propõe a falar? É de partir o coração quando vemos um crente compartilhando uma citação de um padre nas redes sociais, do Papa nas redes sociais, de um budista nas redes sociais, Allan Kardec nas redes sociais. Às vezes até aquilo que ele falou ali, falou alguma coisa sobre perdão, sobre amor, beleza, bonito, legal. Mas no pacote, o que é que está ali é o veneno. Não endosse. Não queira ter nada a ver com tais homens, que são enganadores, e no engano existe uma proporção de verdade associada à mentira. Não se iluda pela verdade que é colocada ali, porque nela está a mentira ali logo atrás. Muitas vezes os próprios pastores são culpados dessa associação.
quando compartilhamos púlpitos com falsos mestres. Você vê hoje em dia em conferências, que existem por aí, conferências grandes, homens conhecidos por serem pregadores fiéis da palavra, compartilhando nas mesmas conferências, púlpito com homens que são conhecidos pelas suas heresias. Será que nós, pastores, quando fazemos isso, não estamos de alguma maneira ou de outra validando tais ministérios? Uma igreja conhecida aqui no Brasil, muito grande, que é conhecida pelas coisas esdrúxulas que praticam. Pastores e pastoras nessas igrejas estão caminhando de 4 nos púlpitos pela unção do leão, unção do riso, aqui e acolá, é guitarra profetizando, coisas desse tipo. E pastores presbiterianos pregando nessas igrejas, dizendo: saúdo meus irmãos. Não estamos dando acolhida e nos tornando cúmplices dos erros que eles praticam, ou assim, da forma mais leve possível. Pelo menos não estamos dizendo que aquilo que eles fazem de errado, na verdade, não é tão grave assim. Pode ser descartado como algo que é da opinião de cada um. É claro que existem certas verdades que são secundárias à fé, e que existe uma certa tolerância aqui e acolá. Estava conversando há pouco com o irmão Reginaldo sobre batismo por imersão, batismo por aspersão. Como os batistas têm uma visão, nós presbiterianos temos outra. E é claro que uma divergência neste ponto não constitui um herege, um verdadeiro pregador da fé. É um ponto secundário da fé, onde realmente existe alguma divergência de entendimento a respeito do sentido da palavra de Deus. Nós temos as nossas convicções, mas admitimos alguma discordância aqui. Mas negar que Jesus Cristo veio em carne, negar que Ele é Deus, a essência do Evangelho, jamais. Jamais devemos compactuar com aqueles que negam o Evangelho da graça. E ele então conclui a sua carta, meus irmãos, de uma maneira que ressalta aquilo que ele teve a dizer. Veja aqui no verso 12, ele diz o seguinte: ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. É interessante perceber como o apóstolo João ele não está interessado em comunhão virtual, não é? Ele diz: eu quero estar com vocês, de viva voz, conversar e falar, e ter comunhão, estarmos juntos no mesmo lugar. E quando estivermos juntos, então eu falarei tudo o que eu tenho para falar. Mas antes ele escreve essa carta, porque essa advertência era urgente. Não podia esperar. Não podia esperar a visita. Ele não podia dar 1 mês, ou 2, ou 1 ano, não sei quanto tempo, aguardando que os lobos se refestelassem no meio das ovelhas, deixando-os despreparados. Ele manda logo uma mensagem de cautela. Cautela! Quando eu chegar falaremos de outras coisas. Mas isso precisa ser dito logo, com urgência. Ressalta, não é? Reforça, não é, aquilo que ele tem a dizer. Quão importante, meus irmãos, em conclusão, é a prudência na vida cristã. A doutrina, a sã doutrina. Não existe nada mais horrendo do que essa ideia de que doutrina mata, de que doutrina divide. Então não precisamos nos debruçar sobre a verdade de Deus. Doutrina salva. Doutrina é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E precisamos estar atentos, porque a falsa doutrina, esta sim, ela mata. E precisamos estar preparados para saber discernir. Eu lhe pergunto: você está preparado para saber discernir a verdade do erro? Talvez alguém pense: bom, esse é o papel dos pastores e dos presbíteros. Eles que façam isso. Eles são os homens preparados, chamados por Deus para liderar. Eles que então se debrucem na palavra, e estudem, compreendam a doutrina e portanto julguem. Sim, em parte é verdade. Nós pastores temos essa responsabilidade de fazer isso. Mas toda a igreja tem. Afinal de contas, quem é que escolhe os seus próprios presbíteros?
Quem é que escolhe os seus próprios pastores? Não é a própria igreja? O apóstolo Paulo, quando foi em Bereia, ele não se importou de ser julgado pelaquela igreja, porque eles avaliavam Paulo pela palavra, conferiam o que Paulo está dizendo, está nas escrituras? Sim. Paulo disse: vocês são nobres, porque vocês estão prontos para julgar, vocês estão cheios de cautela, provando doutrinariamente aquilo que ouvem. Pergunto: estamos prontos? Conhecemos a verdade? Ou será que o nosso conhecimento é tão infantil, tão superficial, que somos facilmente enganados? Está aqui implícito nessa exortação do apóstolo João uma demonstração, uma responsabilidade para que estudemos a palavra, para que venhamos a conhecer a doutrina. Isso envolve estudo, não apenas do culto, ouvir com atenção as pregações que têm este fim de instruir, mas também o nosso empenho para com a palavra, para com as coisas de Deus. Envolve termos convicções daquilo que cremos. Você tem convicções? É preciso tudo isso. Mas eu queria concluir, meus irmãos, com uma aplicação, dando um triplo carpado aqui, oposta àquilo que João coloca aqui, que eu penso que tem a ver. Nas Escrituras, todo aquilo que a palavra nos exorta como uma proibição, está implícito também a obrigação que nós temos para com o dever contrário. Eu vou dar um exemplo. Se a Bíblia diz não matarás, está implícito no não matarás a responsabilidade que temos em preservar a vida. Eu digo isso porque, e aqui é a aplicação que eu quero trazer aqui para a igreja, tanto aqueles que estão presentes quanto os que ouvem pela internet. João aqui nos traz uma advertência. Qual é? Não dê apoio. Podemos resumir essa mensagem assim: não dê apoio a quem prega aquilo que vai além da doutrina de Cristo. Não apoie, não se envolva, não se associe. E se isso é verdade, é o que João está ensinando aqui, podemos dizer que está aqui também, de forma implícita, um dever que nós temos, portanto, de apoiar aqueles que são então aprovados no seu ministério, de nos entregarmos e nos colocarmos nos cuidados daqueles que são verdadeiros pastores de Deus. E muitas vezes isso não acontece. Não apoiamos ministérios verdadeiros, pelos nossos preconceitos, pelos nossos critérios humanos. Aqueles que são verdadeiros ministros de Cristo, que pregam com fidelidade a palavra de Deus, encontram resistência por parte do próprio povo de Deus. E não é para ser assim. Veja vários exemplos do próprio Senhor Jesus de Nazaré. O próprio Natanael, um homem piedoso, quando ouviu falar de Jesus, a primeira coisa que ele viu falar: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? De início ele teve resistência, porque ouviu que Jesus vinha de Nazaré. E que critério é esse? Julgar a origem no homem para rejeitá-lo? Felizmente Natanael era um homem piedoso e foi logo corrigido e recebeu a Cristo. Os apóstolos foram rejeitados, embora homens fiéis, por serem considerados homens iletrados e incultos. Não eram eruditos, não eram acadêmicos, não eram rabinos, e foram assim desprezados por muitos. O jovem pregador Timóteo foi rejeitado pela sua idade. Um critério carnal, embora um homem fiel, chamado por Deus para pregar a verdade, encontrou oposição na igreja, não encontrou a acolhida necessária que deveria receber, por conta da sua idade. Interessante, o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 6, o 16, veja, 1 Coríntios 16, verso 10, olha o que ele fala. E aqui é interessante, Corinto era uma igreja que tinha esse problema. Era uma igreja que julgava pregadores por motivos carnais. Sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto desse, eu gosto daquele. Critérios humanos e carnais.
que julgavam o próprio Paulo. Olha o que ele diz a respeito de Timóteo para essa igreja, 1 Coríntios 16:10. Se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze. O que Timóteo é? Me diga. Um pregador, pastor. Paulo diz, tal como eu. Sim, eu mais velho, ele mais novo, jovem. Em outra carta ele diz, escrevendo ao próprio Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. O que Paulo diz dele? Ele é um servo de Deus, tal como eu. Que ele esteja no vosso meio sem receio. Acolha-o. Se temos o dever de estar vigilantes contra os falsos mestres, por outro lado devemos acolher os verdadeiros ministros da palavra. Que eles trabalhem sem receio. Paulo experimentou isso, rejeição. No caso de Paulo, a crítica lançada a Paulo, carnal e humana, era primeiro a sua personalidade e a sua pregação. Não gostava nem da personalidade de Paulo, nem da pregação de Paulo. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios. Abra aí, 2 Coríntios 10:10. Veja o que dizem de Paulo. Segunda Coríntios 10:10, aqui está a fofocaiada que rolava na igreja de Corinto a respeito dele. Ele diz o seguinte, as cartas com efeito dizem, o dizem aqui é a fofoca na igreja, tá? É o falatório que rolava na igreja a respeito de Paulo, que chegou aos ouvidos dele, o que falavam dele. Aí ele diz o seguinte, as cartas dele mesmo, dizem, com efeito, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. E a palavra? Desprezível. As cartas dele parece que ele é cheio de autoridade, né, contundente, mas a personalidade dele, ó, que homem fraco. A personalidade dele. Talvez Paulo não fosse aquele homem, aquele líder impondo, aquela figura imponente. Fraco. A pregação dele, desprezível. Não gostava da pregação de Paulo. Paulo precisou defender a sua pregação. Em uma das suas cartas, ele diz, a minha linguagem no meio de vós não constituiu de linguagem persuasiva. Não usei da sabedoria dos homens. O apóstolo Paulo, ele não usava das artes da oratória que estavam em voga no tempo dele, que eram apreciadas, porque eram usadas pelos filósofos da época, para falar de uma maneira poética, de uma maneira bonita, que agradava os ouvidos. O apóstolo Paulo não falava nada disso, ele falava com simplicidade. Isso não agradava. E desprezavam o ministério fiel. Não davam acolhida ao ministério fiel. Porque diziam, o sermão de Paulo é fraco. Cheio de verdade, mas fraco. Queridos, a pergunta para nós e para os irmãos ao mesmo tempo que temos cautela, e devemos ter cautela contra os falsos mestres, por outro lado, temos o coração aberto para colocar de lado os nossos preconceitos humanos, para abraçar aqueles que pregam a verdade. Eu lhe pergunto aqui, invertendo aquilo que João coloca aqui, você é cúmplice de ministérios verdadeiros e fiéis? Deve ser. Apoiando, intercedendo, orando participando, se envolvendo com a verdadeira igreja. Eu lhe pergunto, se você por um lado não deve se envolver com falsos mestres, como está o seu envolvimento com a igreja verdadeira? Com a igreja de Cristo? Você se envolve sem reservas? Existem no nosso meio, toda igreja infelizmente existe na nossa também, aquelas pessoas que querem manter distância, fazem parte da igreja, mas fazem parte à distância, não querem se envolver não. Quando muito ouvir a pregação, e depois ir embora. Não se expõem, porque são cheios de preconceitos humanos e carnais, e não acolhem aqueles que pregam a verdade. Isso partiu o coração do apóstolo Paulo, quando isso aconteceu com ele em Corinto.
essa igreja que nós lemos aqui. Em 2 Coríntios 6, tratando sobre esse assunto, ele fala para eles: Coríntios, eu os amo, o meu coração se alarga, a minha boca se abre para vocês, não existe limite nos meus afetos por vocês. Mas ele diz para aquela igreja: vocês porém estão limitados nos seus afetos para comigo. Quem está procurando aí 1 Coríntios 6, a partir do verso 11. E aí ele pede àquela igreja: dilatai-vos também vós, isto é, dilatem os corações, as afeições por mim, diz Paulo, que tenham labutado por vocês, que tenham zelado por vocês, me empenhado dia e noite para lhes ensinar a verdade. Vamos nos amar enquanto pastores e ovelhas, vamos viver em confiança. Se devemos fugir dos lobos, os verdadeiros pastores devem ser amados pelas ovelhas, é isso que ele diz. Eu tomando as palavras de Paulo aqui e o contexto de João, eu peço à igreja em nome do conselho: nos amem. Perdoem as nossas falhas, mas reconheçam que o nosso empenho é tão somente em anunciar a verdade como ela é em Cristo Jesus e nada mais. Reconheçam a fidelidade do ministério e se abram, se envolvam, apoiem. Esse é meu voto para a igreja IPHR deste ano, invertendo aqui a aplicação de João, não é? Sim, que a gente continue rejeitando os falsos mestres, mas que a gente possa acolher de todo o nosso coração os ministérios fiéis, aqueles que têm labutado pela palavra. Se envolva com a igreja, participe, não apenas dos momentos formais, reunião de oração, vindo para a igreja com desejo de ouvir, de aprender, de ser instruído, de crescer em santidade, mas também abrindo seus próprios corações, suas casas, dando as boas-vindas, que não deve ser dado aos falsos mestres, mas deve ser dado àqueles que amam a verdade em Cristo Jesus. Como está então o nosso envolvimento? É por critérios carnais e humanos? Eu sou de Paulo, sou de Apolo? Ou o critério é Jesus? Onde Jesus é pregado, lá estarei. Onde Jesus é ensinado com fidelidade, lá eu aprenderei. Lá eu serei alimentado e serei instruído. É assim. É assim que deve ser, queridos. Essa é a exortação de João para aquela senhora eleita, para aquela igreja, e é o incentivo para nós. João aqui traz uma palavra de advertência, e eu quero inverter e trazer uma palavra de incentivo. Apoie ministros fiéis, se envolva de todo o coração e abandone os critérios carnais. Quero o Senhor nos abençoar. Amém.